Cultivo em estufa em solo descoberto. Cultivo em estufa utilizando mulching. E mulching a céu aberto. Estas três modalidades de cultivo de hortaliças, cada uma à sua maneira, dependem de um manejo da fertilidade do solo bem feito para que possam ser eficientes. Por outro lado, mesmo com um bom manejo, em pouco tempo tendem a produzir cada vez menos devido à salinização do solo. Existe um tipo de fertilizante, entretanto, que viabiliza um excelente manejo do solo e, ao mesmo tempo, evita a salinização: os organominerais da Biomix. Quando você vai em estufas mais antigas, com cultivos, com vários cultivos, várias safras, né? Você vai notar que existe problema é muito comum você notar a presença de excesso de sais. Então, por que ocorre esse acúmulo de sais? Ocorre esse acúmulo de sal porque geralmente o que você coloca de adubo vem naquele pacote aquele sal que a planta não vai conseguir absorver, certo? Por quê? Não consegue absorver, não é lavado, né? Porque aqui é ambiente protegido, não tem chuva, né? O solo também, muitas vezes ele tem uma capacidade de troca de cátions muito baixa, né? Não é um solo muito fértil, então tudo isso vai agravar o problema da salinização, né? Dentro de ambiente de estufa. Então, que ferramentas que o produtor tem que recorrer? Mudar o manejo de solo, o manejo nutricional, recorrendo a produtos com mais eficiência em termos de aproveitamento de nutrientes. Porque você utilizando fertilizantes organominerais da Biomix, eu sempre reforço isso, é importante entender que nem todo fertilizante organomineral é igual, né? Às vezes o que muda no organomineral é o quê? É a matéria-prima. A matéria-prima orgânica. Nós fabricamos nossa matéria-prima orgânica visando o quê? Visando torná-lo mais eficiente no aproveitamento dos nutrientes que estão ali contidos, que a gente utiliza para fabricar o organomineral. Por evitarem a salinização e propiciarem um melhor aproveitamento dos nutrientes, os organominerais da Biomix têm tido um crescente reconhecimento dos produtores de hortaliças brasileiros. No sítio Recreio, na Serra Fluminense, o produtor Nielson da Cruz Carneiro utiliza os organominerais da Biomix no cultivo a céu aberto de alface americana em mulching e no cultivo do pimentão colorido em estufa. Na técnica do mulching, dentro ou fora da estufa, o filme plástico usado na cobertura do solo reduz a perda de água e a infestação por invasoras, favorecendo o desenvolvimento das plantas. Porém, a cobertura também favorece o acúmulo de sais quando se utiliza fertilizantes químicos. Por isso, os organominerais Biomix se tornaram estratégicos no sítio Recreio, tendo sido introduzidos na propriedade pela Resende Agrícola, loja de insumos agropecuários da localidade de Água Quente, município de Teresópolis. A história desse cultivo aqui é muito bacana porque isso aqui era um espaço destinado à produção de mudas, né? Era um viveirista aqui. E com o término das atividades, deu-se início à produção de cultivo protegido. Aqui ele optou pela produção de pimentão, né? Temos aqui a instalação de fita gotejadora, mulch, através de alguns resultados que o produtor já tem, né, dos produtos da Biomix, que é cultivado em campo aberto aqui, em algumas culturas, ele já vem trabalhando já com os produtos e optou-se para fazer o mesmo tratamento de base aqui, de plantio, no cultivar aqui de pimentão. O resultado é o que a gente está vendo já inicialmente, né? Uma planta muito bem conduzida, muito bem nutrida, muito bem estruturada, com alto pegamento de flores e frutos, um vigor de planta, né? A gente vê que não é uma planta que está viçada, é uma planta que está vigorosa. A gente pode perceber pelas folhas do bacheiro, pelas folhas do broto. Antes a gente usava esterco, né? De galinha comum. Aí Daniel me deu o manejo, né? do Biomix. Fiz o teste. A gente
vamos dizer assim, a primeira instante não parecia tão legal não. Mas aí depois quando você começa a usar, como o teste não foi tão legal 100% que nem hoje não. Ele depois, a partir de quando você começa a aplicar a segunda dose, aí você vê o efeito melhor. Porque quando você aplica a primeira lavoura que você faz, você não vê diferença, mas não é o perfeito. Aí a partir da segunda dose não, aí você já vê as diferenças. Se você usar um pedaço sem, dá muita diferença mesmo. A poucos quilômetros do sítio Recreio, agora no município de Sumidouro, também na Serra Fluminense, os organominerais Biomix ganharam a preferência de um grande produtor. No sítio Ouro Verde, Aurélio de Andrade Rosa substituiu a aplicação de esterco de aves e fertilizantes químicos pelos organominerais da Biomix. As dezenas de estufas do sítio são usadas para a produção de hortaliças de fruto, folhosas e tuberosas. A gente já tem uma boa experiência com o organomineral, né? A gente está há 21 anos trabalhando com organomineral. E o Aurélio Rosa é uma referência aqui na região serrana do estado do Rio. Eu vim aqui para bater um papo com ele, ver quais as dificuldades que ele tem. Ele me relatou que a grande dificuldade dele é padronização de produtos. Então a gente veio aqui, né, propôs fazer o organomineral, que o organomineral vai fornecer a tanta parte orgânica, tanta parte mineral, que vai, uma consequência, vai estruturar esse solo e aumento de produtividade. Um importante aspecto a considerar é que a produção de hortaliças de maior valor de mercado, como as alfaces mini, dos tipos crocante, romana, lisa e roxa, exigem que as plantas colhidas tenham altíssima qualidade. Também é indispensável um comportamento pós-colheita excepcional. Sem contar que, para ter boa rentabilidade, as perdas de cultivo têm de ser mínimas e os ciclos de cultivo mais rápidos, ou seja, se faz necessária uma alta produtividade. No sítio Ouro Verde, a adoção dos organominerais Biomix, substituindo o esterco e o adubo convencional, contribuiu muito em todos os aspectos. Eu achava difícil substituir esterco, achava impossível. No primeiro dia que eu conversei com o Thiago sobre isso, eu falei, tá difícil, eu queria, mas tá difícil. Mas aqui foi possível. Aqui a gente tá sem esterco já há 2 anos, tranquilo. O esterco que a gente usa na terra, né, dá muita bactéria, dá assim, mato, dá muita coisa. E o Biomix não, ele parece que até que ele segura um pouco o mato e a planta não tem tanta perca, né? É muito bom o Biomix. Entre o esterco e o Biomix é também a rapidez, né? Tu ganha tempo e ao passar do mês, tu vai ganhando tempo, quando vê tu ganha mais uma lavoura a mais. Isso é muito importante para quem planta, né? A primeira parte que a gente fez, eu pedi para fazer uma análise de solo. Então a gente viu que ainda faltavam alguns elementos, fizemos a dosagem do nosso formulado plantio, o 3, 12, 6, fizemos um comparativo, né, do organomineral com o convencional mais o esterco e vimos que todos esses relatos que tanto o Meieiro, tanto ele relatou agora, essas diferenças. Os organominerais da Biomix promovem a liberação lenta dos nutrientes, ajudam na retenção de água e na ativação da microbiota do solo e ainda previnem a salinização. Além disso, apresentam um coeficiente de aproveitamento de nutrientes muito superior ao dos adubos convencionais. É por isso que os organominerais Biomix conseguem aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos cultivados, mesmo tendo em suas formulações a metade da quantidade de nutrientes, ou até menos que um adubo comum. Sempre que você vai trabalhar com os fertilizantes organominerais, a nossa recomendação sempre é o quê? De reduzir o desperdício. Calibrar a dose baseado na qualidade do seu fertilizante, no coeficiente do seu aproveitamento. O pessoal fala muito assim, vamos reduzir dose. Nós não estamos reduzindo dose, nós estamos reduzindo desperdício. E aqui, a estufa, ambiente protegido, quando você vai numa estufa que tem cultivos sucessivos, você vai notar
o desperdício ali. A estufa expõe no solo dela, ela expõe o desperdício ali. Quando você vê aquela terra cheia de sal, toda branquinha, com aqueles sais, e muitas vezes a ponto de tornar aquele solo inviável para a produção, porque ele está totalmente salinizado e aí gera fitotoxicidez na planta, a planta não consegue mais nem absorver mais o nutriente que está ali em excesso, porque isso queima as raízes, você vai ter uma série de problemas ali naquele solo. Então o que você tem que fazer? Você tem que praticamente dar uma parada na estufa, fazer uma recuperação daquele solo, e é sempre importante o quê? Produtor que produz em estufa, ele tem que evitar usar o fertilizante convencional, excesso de sais. Que a gente tem visto aí que os adubos minerais não estão conseguindo fazer uma produtividade que pague o custo. No organomineral, principalmente da Biomix, então tá conseguindo essa alta produtividade com custo menor.